TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. E nesta edição, a Prefeitura de Petrópolis decreta novas medidas de contenção de gastos. A MPF questiona a cobrança antecipada de pedágio na BR-040. Região serrana vive novembro com temperaturas amenas e chuvas localizadas. E o diálogo com o objetivo de destacar o espetáculo Remostra, Dança, Memória e Encontro. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição do Correio Petropolitano Debate deste dia 10 de novembro. E a Prefeitura de Petrópolis publicou na última sexta-feira um novo decreto que estabelece regras mais rígidas para a contenção de despesas em toda a administração municipal, direta e indireta. As medidas são um aprofundamento necessário do plano de contingência iniciado em julho, de acordo com a Prefeitura, quando foi decretado o estado de calamidade financeira. A decisão foi tomada após o grupo de trabalho, instituído em julho, constatar que a situação fiscal herdada da gestão anterior é ainda mais grave do que a avaliação inicial. O novo decreto cita a reiterada inadimplência pela gestão encerrada em 31 de dezembro de 2024, com férias dos servidores da educação e despesas necessárias ao custeio da administração geral, tais como aluguel, telefonia, água, material de consumo, insumos básicos, dentre outros, PASEP e parcelamentos em geral. E também que o público e notório estado calamitoso das contas públicas municipais, em especial da CONDEP, CEPETRAN, Saúde e Educação, incluindo obras paralisadas, referente ao exercício de 2024, e o passivo oculto das despesas deixadas pela administração passada. O novo decreto se soma às ações já em vigor desde julho, como a suspensão da recomposição salarial do prefeito e vice-prefeito e também dos secretários. Os principais pontos desse novo decreto da última sexta-feira são a redução de 15% sobre o valor de todos os contratos de obras, prestação de serviços, fornecimento de material, combustíveis e contratos de locação de bens móveis e imóveis. Também a exoneração de todos os integrantes de comissões e grupos de trabalho remunerados, o corte de 15% das despesas decorrentes de mão de obra, o que inclui RPA contratados por empresas terceirizadas, contratos por prazo determinado, cargos comissionados e também funções gratificadas. E também a suspensão da concessão de novos pagamentos de triênios e quinquênios, além da vedação de horas extras mensais, exceto para serviços essenciais, que exigirão autorização expressa do gabinete do prefeito. E agora, num outro tópico, a gente está falando dessa situação da Prefeitura, e agora vamos falar de concessão, porque o Ministério Público Federal quer explicações sobre o aumento na tarifa do pedágio da BR-040, administrado agora pela concessionária Elovias. O órgão afirma que a nova cobrança começou antes do prazo legal e determinou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e a empresa prestem esclarecimentos urgentes. O despacho assinado pela Procuradora da República, Luciana Fernandes, questiona o cálculo usado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para definir o reajuste. Segundo o Ministério Público Federal, a nova tarifa só poderia ser cobrada a partir de 6 de novembro, e não antes, como previa a agência. Outro ponto destacado é a falta de transparência. A procuradora observou que, embora a deliberação tenha sido publicada oficialmente, o documento ainda não estava disponível no site da ANTT. O Ministério Público Federal também entende que o prazo de 10 dias para início da nova cobrança deve ser contado a partir da publicação da deliberação em 24 de outubro. Com isso, o reajuste só poderia entrar em vigor na quinta-feira, dia 6 de novembro. Enquanto o MPF cobra explicações, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, e o deputado federal, Hugo Leal, protocolaram uma representação no Tribunal de Contas da União.
Eles pedem que o TCU avalie a legalidade e a economicidade do contrato de concessão da rodovia e suspenda os efeitos do reajuste até que uma auditoria seja concluída. Além disso, os parlamentares alertam para o risco de aumento cumulativo das tarifas ao longo dos 30 anos de concessão, devido à soma de reajustes automáticos e outros fatores de correção previstos no contrato. E procurada pelo grupo do Correio da Manhã, a ANTT informou que vai avaliar a solicitação e prestar os esclarecimentos diretamente ao Ministério Público. Já a empresa Elovias, por meio de nota, confirmou o recebimento do ofício do Ministério Público Federal e informou que todos os esclarecimentos técnicos solicitados estão sendo prontamente preparados e serão encaminhados dentro dos prazos legais estabelecidos. E o projeto Conexão Verde vem enfrentando alguns problemas nos pontos de entrega voluntária de resíduos instalados aqui em Petrópolis. Apesar de a proposta ser facilitar o descarte correto de materiais recicláveis, muitas pessoas ainda têm utilizado as caçambas de forma incorreta, misturando lixo orgânico e resíduos contaminados aos recicláveis, o que inviabiliza todo o processo de reaproveitamento. O problema ocorre principalmente porque a separação prévia dos resíduos, que deve ser feita pelo morador antes do descarte, não vem sendo respeitada. Quando o lixo orgânico é misturado a materiais como vidro, papel ou plástico, ocorre a contaminação, gerando chorume e mau cheiro, o que impossibilita a triagem e o envio desses resíduos para a reciclagem. Quando isso acontece, as cooperativas responsáveis pela triagem também enfrentam dificuldades. O chorume se espalha e danifica os materiais, comprometendo a sua integridade e a segurança. Além de atrair insetos e gerar riscos à saúde dos trabalhadores, a presença de resíduos orgânicos impede que o material seja separado manualmente, porque torna o processo insalubre e inviável. Dessa forma, todo o volume contaminado acaba sendo destinado ao aterro sanitário, em vez de retornar à cadeia produtiva como matéria-prima reciclada. Esse é o resultado da caçamba que a gente pegou aí, da Rolon, lixo puro, entulho. Essa aqui é uma carga que vai ter que ir para o aterro sanitário. Segundo César Magno, idealizador do projeto Conexão Verde, existem situações como a do vídeo em que as caçambas exclusivas para vidro, com capacidade para 3 toneladas, precisam ser descartadas integralmente porque chegam inutilizadas ao ponto de reciclagem. Olha o chorume que gerou. Tá vendo? Isso aqui é tudo chorume de lixo. Coisa que eu não posso nem sonhar em receber aqui. Além de prejudicar o meio ambiente, o descarte incorreto também dificulta o trabalho dos catadores, que precisam lidar com resíduos contaminados, muitas vezes perigosos. Isso aqui, ó, dentro da caçamba de vidro, restos de material, tá vendo? Aqui nós estamos tirando, ó, ele está tirando todo esse material aqui dentro da caçamba. E essas situações contradizem o objetivo principal do projeto Conexão Verde, que é justamente conscientizar a população sobre a importância de cuidar do próprio lixo e entender o papel de cada um na cadeia de reciclagem. A gente pede encarecidamente aí a população para ver se colabora e nos ajuda, né, a manter esse local aqui limpo. Essa caçamba foi colocada aqui com o único objetivo, da gente separar o material e reaproveitar. Para fortalecer essa missão, o Conexão Verde celebrou uma parceria com Sebastião Santos, que é líder comunitário, palestrante, escritor e ativista ambiental, conhecido mundialmente por sua participação no documentário indicado ao Oscar Lixo Extraordinário, de 2011. A parceria prevê a formação de uma cooperativa de catadores, com o objetivo de fortalecer o trabalho de coleta seletiva e ampliar as oportunidades de geração de renda e inclusão social. E olha só, gente, nós vamos agora para uma sequência de informações sobre coisas que aconteceram neste fim de semana. A primeira delas é sobre a vacinação antirrábica. Não é mesmo, Evelyn? Você já está aqui ao vivo com a gente e veio, é claro, contar mais informações sobre essa situação. Boa tarde, tudo bom? Conta mais para a gente sobre essa campanha. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, a 5ª etapa da vacinação antirrábica aconteceu nesse último sábado, no dia 8 de novembro, em 12 localidades e vacinou 2.961 cães e gatos. A vacina destinada para animais a partir de 4 meses de idade e foi ofertada gratuitamente em
pontos de vacinação distribuídos no Centro, Estado da Saudade, Cascatinha, Boa Vista, Itamaraty, Alfacinha, Bela Vista, Boa Esperança, Provisória, Morém, Caxambu e Alto da Serra. Segundo o prefeito Ingo Rames, este ano percorremos diversas regiões do município, oferecendo imunização para cães e gatos gratuitamente, e que vacinar o animal de estimação protege a todos. Até agora, já foram vacinados 29.104 cães e gatos do município. Além de proteger os pets, a vacina é fundamental para manter toda a população segura contra a raiva, que é uma doença grave e fatal. Segundo o secretário de Saúde, Luiz Krusik, agradeço a todo o empenho das nossas equipes de saúde que estão percorrendo a cidade para vacinar os animais. Esse trabalho é fundamental para garantir a proteção e a saúde de todos. Então, uma ação aí muito importante para a proteção e segurança tanto da população quanto dos animaizinhos de estimação. Volto com você, Hugo. Perfeito, Evelyn. Realmente é uma ação muito importante para a proteção da população, proteção dos animais de estimação. E vale destacar, né? A vacinação contra a raiva é a melhor maneira de prevenir os humanos contra ela também. A gente vacina os nossos pets e é assim a maneira que você previne da melhor maneira, da melhor forma, que nenhuma pessoa vai desenvolver a raiva, porque justamente você vacinando o animal, ele não corre o risco de transmitir para você, o que facilita muito esse trabalho. A raiva é uma doença perigosíssima e essas campanhas, essa vacinação é de extrema importância. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e também pela sua participação aqui no Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. E olha, gente, agora mudando de assunto, a Prefeitura e a Universidade Estácio de Sá formaram no sábado 28 integrantes dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil, os NUDECs, que concluíram o curso de capacitação em primeiros socorros. A formação teve como objetivo preparar os líderes comunitários para agir com segurança e eficiência em situações de emergência, até a chegada das equipes médicas especializadas. A capacitação foi dividida em 3 módulos com aulas teóricas e práticas, e o conhecimento é compartilhado por alunos do curso de enfermagem que fazem parte da Liga Acadêmica de Trauma da Universidade. Essa formatura marcou a conclusão do primeiro grupo de voluntários participantes dos NUDECs aqui do município. E essa iniciativa faz parte do compromisso da Prefeitura com a segurança comunitária e também a preparação da cidade para as situações de risco que o município pode vir a enfrentar. Inclusive, falando sobre situação de risco, durante todo o fim de semana, aqui Petrópolis registrou muita chuva e principalmente ventos muito fortes, que passaram de 60 km por hora. Por conta disso, a Defesa Civil atuou em algumas ocorrências na cidade. Confira. Segundo o último boletim de ocorrências da Defesa Civil de Petrópolis, emitido no sábado, foram registradas 12 ocorrências devido aos ventos fortes e também à chuva. Entre as ocorrências estão quedas de árvore e destelhamentos em vários pontos da cidade. Além disso, um imóvel foi interditado preventivamente. A família foi encaminhada para atendimento da Secretaria de Assistência Social. Não houve registro de ocorrência grave. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os ventos chegaram a impressionantes 62 km por hora. Nós recebemos um vídeo de um telespectador que mora na Mosela. Nas imagens é possível ver que parte da casa ficou com as telhas destruídas. É importante ressaltar que para receber os avisos meteorológicos de chuvas e ventos, é possível enviar o CEP para o número 40199. E aproveitando que a gente já começou a falar sobre esse tópico do tempo, que normalmente fica para o segundo bloco com a nossa previsão, a cidade de Petrópolis foi escolhida entre os 10 municípios brasileiros para participar do curso Urgência Climática, implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis. Essa capacitação tem como principal objetivo preparar os municípios para enfrentar eventos climáticos extremos.
A formação faz parte do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, o Capacidades, e vai reunir representantes de diferentes secretarias municipais, como Defesa Civil, Educação, Planejamento, Obras, Assistência Social, Meio Ambiente e CONDEP. A primeira reunião aconteceu nesta quarta-feira, com a presença das equipes das 10 cidades selecionadas e dos organizadores do projeto. O curso busca fortalecer a gestão pública e preparar os municípios para enfrentar eventos climáticos extremos. Aqui em Petrópolis, a equipe técnica vai aplicar os conhecimentos adquiridos na criação de estratégias mais sustentáveis e integradas para a cidade. Então, ele vai nos fornecer subsídios para atuar de forma articulada e integrada. Não só agora enfrentar esses problemas, mas se antever a eles. A escolha de Petrópolis reforça o conhecimento nacional do trabalho realizado no município em planejamento, prevenção e resposta a desastres, além de valorizar a cooperação entre diferentes setores da administração pública. Ter sido selecionada diante de várias cidades que foram tentaram se eleger, né, nesse programa, é um grande orgulho, né? Porque é uma política que nós temos desenvolvido aqui de forma intersetorial, né? Esse pensamento na urgência climática que assola aqui também o município de Petrópolis. O programa vai abordar temas como adaptação às mudanças climáticas, soluções baseadas na natureza e instrumentos de financiamento urbano, pilares para o desenvolvimento de cidades mais resilientes e sustentáveis. Até então, as soluções eram baseadas apenas em concreto. Agora, com esse novo olhar voltado ao respeito pelo meio ambiente, a integração com a natureza volta a ser prioridade. Então, o que são as obras de soluções baseadas na natureza? São intervenções que não são tanto concreto, são revegetação, uma cobertura vegetal, é traçar estratégias mais baseadas em elementos que não são agressores do meio ambiente. Gente, agora o Correio Petropolitano Debate fez um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos. Certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo. Olha só, gente, começamos agora mais uma previsão do tempo, começamos mais uma semana também, mas antes da gente saber como é que o tempo vai ficar na terça-feira, é importante a gente também saber como é que vai ser o tempo para esse mês de novembro, né? A gente está aqui já no dia 10, mas ainda tem muito mês pela frente. E aqui do estado do Rio de Janeiro, novembro tende a trazer temperaturas próximas à média histórica e com volume de chuva que tende a subir, um cenário típico de final de primavera. Para as cidades aqui da região serrana, como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, a combinação de relevo, umidade elevada e nuvens baixas reforça a presença da nebulosidade, aquele russo, né? E também de pancadas de chuva pontuais. Acompanhe agora uma matéria da Marina Braga sobre o assunto. Para o mês de novembro, no estado do Rio de Janeiro, a previsão climatológica aponta para temperaturas médias em torno de 24 graus Celsius, com máximas que chegam a aproximadamente 28 graus no fim do mês. A probabilidade de chuva em um dia típico no município do Rio de Janeiro inicia o mês em cerca de 43% e sobe para cerca de 54% ao final de novembro, com chuvas localizadas. Estamos no mês de novembro e quais são as características de novembro? Para a região sudeste, incluindo o Rio de Janeiro, nós já estamos com o período chuvoso estabelecido. Então, a expectativa é que nós tenhamos, a partir de agora, as típicas pancadas de fim de tarde e noite, típicas de primavera, mais recorrentes, mais frequentes. Outra característica da estação chuvosa são os canais de umidades formados na região amazônica em direção à região sudeste. Isso também favorece para que a gente tenha o desenvolvimento de instabilidades diariamente. As frentes frias avançam ao longo de todo o ano, elas atuam ao longo de todo o ano. Nessa época do ano, normalmente elas vão pelo oceano e favorecem a ocorrência de chuva por onde passam. Como as temperaturas estarão amenas neste mês, em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, os termômetros vão variar entre a máxima de 25 e a mínima de 17 graus. O mês continuará oscilando entre dias nublados, chuvosos e ensolarados. Ainda na região serrana, fenômenos localizados ganham relevância, como, por exemplo, em Petrópolis, a neblina, popularmente chamada de russo, costuma reduzir a visibilidade. Em termos de chuva, a altitude e a umidade propiciam a ativação rápida de instabilidades, o que reforça o risco de chuvas pontuais, mesmo que o volume mensal não esteja acima da média. A combinação associada a temperaturas amenas e disponibilidade de umidade favorece essa formação de nevoeiro. O nevoeiro nada mais é do que uma nuvem próxima à superfície
feita de microgotículas, por isso que ela interfere tanto na visibilidade. A meteorologista do IMET destaca ainda que nesta época do ano esses fenômenos não ocorrem com frequência. Não é comum nessa época do ano, mas também não é nada anormal, nada atípico que traga preocupação. As temperaturas estão amenas e a gente tem umidade disponível, por isso elas estão ocorrendo. Vale destacar que novembro é um dos meses mais chuvosos do ano, na região sudeste e principalmente na região serrana. A nossa expectativa é que a gente tenha chuvas e temperaturas dentro da normalidade em todo o Rio de Janeiro, inclusive na região serrana. Gente, agora que a gente já sabe como é que vai ser o tempo para esse mês de novembro, é claro, é bom saber como é que vai ser o tempo num período mais próximo, né? Como é que vai ser o tempo amanhã, na terça-feira. E a gente já está aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que ficou um tempinho sem a gente, um tempinho fora, né? Tava aproveitando umas férias, mas agora ele está de volta e vai contar para a gente como é que vai ficar aqui por perto da nossa região de cobertura. Bom dia, Toledo, tudo bom? Conta pra gente, como é que vai ficar o tempo amanhã? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, tive um tempinho fora. Infelizmente, choveu nesse último fim de semana de férias. E essa segunda-feira, o dia aqui em Petrópolis, pelo menos, amanheceu com muito sol. Mas olha só, a terça-feira em Nova Friburgo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite também com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado que seguem até a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será parecido com o de hoje, com sol e algumas nuvens, e também não chove nesta terça-feira. As temperaturas vão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com poucas nuvens. As temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, o dia segue essa mesma tendência com sol e muitas nuvens lá em Três Rios durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite as nuvens diminuem. Os termômetros devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Ou seja, aqui na região serrana vai estar um pouquinho mais frio e na região centro-sul um pouquinho mais quente, bem típico da nossa região. Perfeito, Toledo. Muito obrigado pelas suas informações. E nós podemos observar que, pelo menos de acordo com a previsão do tempo, diferente desse último fim de semana de férias, para terça-feira a gente não tem previsão de chuva aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Então, a população pode ficar tranquila, não precisa sair com guarda-chuva, só é claro se quiser se prevenir, né? Vai que aconteça alguma coisa e acabe chovendo. Mas, pelo menos de acordo com a previsão, essa não é a tendência esperada. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E saindo da nossa previsão, vamos agora para o Correio Político. Olha, gente, hoje o nosso Correio Político é bem curtinho, mas muito importante. O novo prefeito de Três Rios, Jonas Gico, e o vice Arsonval Liliu tomaram posse na sexta-feira, em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal de Três Rios. Eles foram eleitos em uma eleição suplementar no mês de outubro, convocada após a decisão da Justiça Eleitoral, que anulou o pleito anterior de 2024. A cerimônia começou por volta das 10 horas da manhã na sexta-feira e foi aberta ao público. No plenário estiveram presentes vereadores, autoridades locais e representantes de diferentes setores da cidade. Jonas Gico e Arsonval Liliu assinaram um termo de posse e prestaram um juramento à Constituição. Prometo cumprir dignamente o mandato a mim conferido. Prometo cumprir dignamente o mandato a mim conferido. A posse marca o início de uma nova gestão em Três Rios, depois da eleição suplementar realizada em outubro. O pleito foi convocado após a cassação do mandato anterior pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vale destacar que Jonas Gico e Liliu receberam os diplomas da Justiça Eleitoral no fim de outubro no Fórum da cidade. Declaro aos dois
prefeito e vice-prefeito empossados em nosso município. Uma salva de palmas aos dois, por favor. Com a posse, Jonas Rico passa a comandar oficialmente o Executivo Municipal de Três Rios até 2028. O prefeito afirmou que as primeiras ações da nova gestão serão voltadas à reorganização administrativa e à revisão de contratos e projetos em andamento. Dizer ao povo tririense que podem ter certeza que eu e Liliu, os nossos secretários, e vocês, né, os senhores, desculpa, e senhoras, vereadores e vereadoras, estaremos juntos trabalhando para o melhor da nossa população, sem vaidades, sem pensar em si próprio e pensando único e exclusivamente na população tririense. E olha só, gente, em setembro de 2025, os preços da indústria variaram menos 0,25% frente a agosto de 2025, o oitavo resultado negativo seguido. Nós vamos acompanhar agora a análise da IPP com o gerente da pesquisa, Murilo Alvim. O IPP continuou sua trajetória de quedas e apresentou o oitavo resultado negativo seguido na comparação mensal, uma variação de menos 0,25% em setembro em relação a agosto. E das 24 atividades analisadas na pesquisa, 12 delas apresentaram quedas de preço no mês, com a principal influência no resultado geral partindo dessa vez do setor químico. Em setembro, esse setor apresentou um recuo de 1,75%, mantendo a retração observada também em agosto, e está espalhada em diversos ramos da atividade. No caso de fertilizantes e seus insumos, por exemplo, a retração refletiu a fraqueza da demanda, tanto no mercado interno quanto no externo, e fez com que o grupo de produtos químicos inorgânicos tivesse uma queda de 2,21% no mês. E esses preços mais baixos também foram impulsionados pela queda do dólar, que em setembro foi de 1,5% e já acumulou uma redução de 12% em 2025, o que ajuda a explicar também os preços mais baixos dos petroquímicos e das resinas termoplásticas. Outro setor que aparece entre as principais influências para explicar os resultados do mês é o de alimentos, uma variação de menos 0,40%. Esse resultado foi puxado principalmente pelos menores preços dos açúcares, como a oferta nacional aquecida, resultante de grandes volumes de moagem no mês, e também pelo clima favorável para a colheita em outros importantes países produtores do açúcar, como a Índia e a Tailândia. O grupo de fabricação e refino de açúcar apresentou uma queda de 3,15% no mês. E a retração do setor foi assegurada pelos maiores preços dos derivados de cacau, acompanhando a alta da matéria-prima, e das carnes, com o aumento da demanda. O setor de máquinas e equipamentos, com uma queda de 1,17%, também ajuda a explicar o resultado mensal. A atividade apresentou uma variação negativa depois de duas altas seguidas, por conta principalmente dos menores preços de máquinas e tratores utilizados na agricultura, como as máquinas para colheita e os semeadores, plantadeiras e adubadores. Já pelo lado positivo, ou seja, daquelas atividades que impactaram a indústria com alta de preços, o destaque foi para o setor farmacêutico, com avanço de 1,49% em setembro, com as empresas ainda ajustando seus preços de acordo com o máximo permitido pela Câmara de Regulação no Mercado de Medicamentos para 2025. Essa alta, que foi puxada tanto por produtos para uso humano quanto para uso veterinário, veio depois de 2 meses de queda, fazendo com que no trimestre os preços do setor se mantivessem estáveis, com uma variação de 0,16% entre julho e setembro. E, por fim, voltando ao resultado geral da indústria, com a variação do mês, o IPP passou a acumular uma queda de 3,87% em 2025. E, no acumulado de 12 meses, pela primeira vez no ano, o indicador passou para o campo negativo, com os preços da indústria em setembro de 2025 estando em média 0,40% mais baixos do que os de setembro de 2024. E agora, para finalizar essa nossa parte de notícias do Correio Petropolitano Debate de hoje, vamos falar de saúde, porque a vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan, pode ser aprovada a partir do final da semana que vem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O anúncio foi feito na última sexta-feira, dia 7, em uma coletiva de imprensa que tratou sobre a necessidade de acelerar as filas
para aprovação de medicamentos sintéticos e produtos biológicos. De acordo com o diretor da Anvisa, Daniel Pereira, a vacina de dengue do Butantan é um processo prioritário para a agência. Ele explicou que na semana passada houve uma reunião com um comitê de especialistas para suprir dúvidas que ficaram em relação à vacina. Na reunião com a imprensa, os diretores da Anvisa ainda explicaram que a agência pretende utilizar ferramentas de inteligência artificial para acelerar em pelo menos 50% o tempo de análise de medicamentos. A Anvisa explicou que há um aumento constante de aproximadamente 10% de petições de novos registros junto à agência. Isso faz com que as análises cheguem a demorar até 3 anos. O diretor da Anvisa, Daniel Pereira, informou que a agência tem hoje na fila aproximadamente 1.100 medicamentos sintéticos e cerca de 100 produtos biológicos para análise. Com as propostas para acelerar as avaliações, a ideia é que até dezembro do ano que vem, a Anvisa consiga atender aos prazos legais de 1 ano de fila para análise em todas as áreas. Agora a gente correu o Petropolitano Debate. Faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo estaremos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Micael Ramos e com a Neiva Voigt, que vieram conversar com a gente sobre uma parte cultural aqui de Petrópolis. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Um prazer receber aqui vocês aqui no programa. E antes de qualquer coisa, antes da gente conversar sobre o espetáculo que vai acontecer aqui na cidade, vou pedir para que vocês se apresentem para o nosso público. Eu sou Micael Ramos, sou coreógrafo, diretor de arte e atualmente designer de moda também. Eu sou Neiva Voigt, diretora proprietária da Movimento Arte Cia, também coreógrafa ainda, professora de dança e ginástica. Gente, hoje nós viemos conversar sobre um espetáculo que vai ser realizado aqui na cidade e, melhor do que eu falar sobre ele, vou pedir para que vocês dois falem um pouquinho sobre ele, como é que vai ser. Então, Remostra, né? O nome do espetáculo que a gente vai apresentar no Centro de Cultura, no Raul de Leone. Éramos um grupo de jovens, meados de 2000 e 2001, né? Éramos jovens naquela época, hoje quase mais ou menos um pouco, e a gente tinha um grupo de dança na Academia Movimento, chamado Movimento Arte e Companhia, e a gente se reunia sempre para fazer mostras de dança, né? Era um grupo de danças urbanas, street dance. E a gente tinha muito esse costume de se reunir no Centro de Cultura para apresentar espetáculos de dança, né? Porque a gente ia para festival de Joinville, festival em Curitiba, a gente precisava arrecadar grana para ir pro festival, e a gente fazia esses espetáculos, então, e eram esporadicamente, né, Neiva? Quase, eu acho que de 6 em 6 meses, se bobear menos, a gente estava lá. Dependia das nossas necessidades, né? Então, se a gente queria ir para Joinville, vamos fazer espetáculo para levantar dinheiro. A gente vai para Curitiba, vamos fazer espetáculo, entendeu? Então, assim, e era um grupo bonito de se ver, porque eram todos numa faixa etária de 15, 16, 17, coreógrafos que tinha 18 anos. Bernardo acho que devia ter uns 18, 19 anos na época, né? Uhum. Então, era criança cuidando de criança. Mas a dança acontecia de uma forma muito valiosa, sabe? E com muita dedicação. E todo mundo, todo esse elenco, hoje em dia, desse elenco, muita gente virou advogado, virou, sei lá, designer de moda. Minha filha ainda segue na carreira profissional da dança. Mas a ideia da Remostra é exatamente de trazer esse pessoal para esse mundo de volta e a gente vê quem somos agora, né? E aí essas performances elas vão estar misturadas a isso, quem fomos e quem somos. Então vai ser bastante interessante que ele vai acontecer pelo Centro de Cultura inteiro.
É um ponto bem interessante mesmo, né? Relembrar É. o pessoal que estava lá atrás fazendo esse trabalho e agora mostrar também um pouco de como é que está a vida agora, né? Como que a vida dos integrantes se desenvolveu. Eu queria Exatamente. saber como é que surgiu a ideia de fazer isso, de ter essa visão diferente. Então, esse foi um ponto que foi um ponto mais difícil, né? Porque como é que a gente faria para reunir essa galera? Porque são pessoas que não estão morando aqui em Petrópolis, né? Eu estou de volta em Petrópolis, a Neiva ainda está aqui, a Carla também, o Simões. Mas eu estava morando no Rio, a gente tem mais 2 que estão morando no Rio, o Bernardo está morando em Curitiba. Então, como que a gente faria para reunir essa galera? Relembrar, né? Mas sem focar na saudade, né? Porque ficar só falando sobre saudade durante 5 minutos, né? Durante 1 hora, como que a gente faria isso? Então, um dos pontos cruciais foi de trazer o que a gente fez, o que somos, o que nos tornamos quanto artista, quanto pessoas, nesse intervalo de tempo de 2021, de 2001 até hoje, né? Então, são 6 performances, somos em 6 pessoas. Carla Voigt, Bernardo Stumpf, Leonardo Bacolo, Heron Leal, Rafael Simões, Micael Ramos e Neiva Voigt. E a gente resolveu separar em pequenas performances, né? E onde cada um vai poder mostrar o que quiser, né? O que se tornou hoje em dia. Vamos usar o Centro de Cultura inteiro. Eu acho que... E eu acho também que como que a gente conseguiu fazer isso? Por uma questão financeira, entendeu? Aí é que surge, por isso que eu falo que políticas públicas são fundamentais nas nossas vidas. Políticas públicas para a cultura, para a saúde, para sei lá o que for. Que aí o Bernardo escreveu, né? Bernardo escreveu com o Micael a proposta em um edital do Fundo de Cultura da cidade. E a ideia foi aprovada, então a gente conseguiu uma verba para poder pagar as pessoas e poder produzir, né? E tudo precisa de dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Sem dúvida nenhuma, essa questão financeira é muito importante. E quanto mais apoio à cultura, e os diferentes pontos da sociedade, que hoje a gente está citando a parte da cultura, mas quanto mais a sociedade tiver apoio, mais se propicia que criem histórias como as de vocês, criem espetáculos como os de vocês, e coisas que vão, assim, como vocês mesmos disseram, vão relembrando a cultura, vão relembrando a nossa história, porque a nossa história, a nossa vida, ela tá, apesar de, vamos dizer assim, ser passado, ela faz parte de nós, e é muito importante que isso seja relembrado, que seja posto em pauta, se realmente seja destacado, não é mesmo? Sim. O passado é importante, né? Você não tem que relembrar passado como forma de saudosismo, de foi sofrido. Não, o passado você construiu algo no passado, né? E em cima disso você é quem você é hoje. Então esse passado é valioso, né? E esse passado da dança de Petrópolis, a dança de Petrópolis já teve um boom muito grande. Hoje em dia a gente está meio de bola baixa, entendeu? Por falta de espaço, por uma série de questões. Principalmente falta de teatro, né? Porque a gente não tem o nosso teatro de volta, né? E a gente tem que destacar também que, relembrando esse tempo, vamos dizer assim, que a dança, essa situação estava em alta, esse tópico da nossa sociedade, essa parte cultural estava em alta, pode fazer as pessoas procurarem mais, buscarem mais, para trazer de volta em alta, para trazer de volta para o seu ponto de destaque, porque é realmente algo que faz muito parte da nossa história, faz parte da nossa sociedade cultural, e que, se for mais fomentado, se for mais divulgada, pode trazer mais pessoas de volta para esse meio, seja relembrando, como vocês estão fazendo, ou pessoas novas mesmo que se interessem. E essa parte de trazer essa geração nova é muito importante para essa parte cultural, não é mesmo? Com certeza, né? A gente tem aí, estamos em tempos de redes sociais, né? Onde os jovens encontram cultura apenas em smartphones e celulares, em telas, né? E é importante a gente trazer pro contato pessoal, né? Então,
Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso, né, Neiva? E assim, a gente vive um mundo imediatista, né? E não existe nada que fique bom na vida na forma do imediatismo, entendeu? Tudo é construído, né? Hoje em dia os corpos não trabalham mais, porque você fica olhando na tela, o cara faz assim com a mão, depois ele faz, sabe? E ok, estou dançando. Não, né? Eu acho que não é isso. Você tem que estar exercitando o seu corpo. Estar num coletivo é importante, entendeu? Sair dali, ir para o coletivo, né? Conseguir criar, realmente desenvolver, estar em sociedade, né? Então, eu acho que entender a dança quanto cultura, né? Quanto movimento artístico, quanto expressão, né? Quanto falar. Eu acho isso muito importante, porque senão a gente banaliza um pouco, né? Você vê que na pandemia a cultura, de uma forma geral, foi a primeira a parar, porque ela tem contato com muita gente, ela foi a primeira a parar e foi a última a voltar. Mas todo mundo sobreviveu à cultura via internet, via TV, né? Nos prédios, ninguém dava show em varanda, né? Então, assim, o que alimenta a nossa alma é a arte, né? A arte alimenta, a arte cura uma pessoa, né? Porque ela mexe com as nossas emoções, e isso é muito importante. E a nossa remostra, ela mexe com as nossas emoções, porque foi um tempo muito... Para eles, então, eu já estava nas cabeças, né? Mas eles estavam chegando no mundo, e eles viviam intensamente a dança, sabe? E aí estar de novo com essas pessoas que eram vínculos de amigos assim muito fortes, que você vê, eles estão até hoje. Um foi para lá, outro foi para cá, mas quando se encontram, são aquelas pessoas, são os amigos. Né? Sim, a gente conseguiu formar carreiras, né? Nós seis que estamos nesse espetáculo, a gente conseguiu seguir carreira com a dança por conta desse movimento que a gente fazia antes, né? A Carla viajou, foi para os Estados Unidos, fez coisas, foi para o mundo, fez coisas lá. A gente tem o Heron Leal, que está na Dança dos Famosos agora na TV, né? Eu coreografei vários artistas, né? Isa, Ludmilla, Anitta. A gente conseguiu trabalhar com isso e ascender quanto pessoa, quanto profissional, né, no mundo. Então, a gente está sentindo essa necessidade de trazer essas referências, né, para os jovens de Petrópolis também, que também se interessam com arte, para que não precisem ir buscar fora, né, para conseguir executar e realizar seus sonhos, se entender quanto pessoa, quanto artista. E entender também que essa parte, como você mesmo citou, de lidar fora do país, lidar com grandes artistas, é algo que pode ser muito mais próximo do que as pessoas podem imaginar, com né? certeza. Mostrar isso que, apesar de ser um artista que tem alcance global, assim, uma pessoa de Petrópolis pode sim ter esse contato, pode ter essa participação, pode participar desse mundo, que é um tópico essencial de ser destacado. Sim. E vocês comentaram sobre a importância desse aspecto social de você realmente ter contato com a cultura. É claro, é importante a gente destacar que a gente tem que entender que o mundo vai mudando, então o fato de estar com o celular, às vezes ter um acesso à cultura pelo celular, também é uma realidade. Ele é necessário, é uma realidade, ele acontece. Mas esse contato físico é completamente diferente. E, justamente pensando nesse ponto, o tópico desse espetáculo remostra-se ter entrada franca, né, ser gratuito para o público, permite um acesso ainda mais facilitado para as pessoas, não é mesmo? Sim. Com certeza. O que possibilita a gente proporcionar, né, arte e proporcionar esse contato para a população de Petrópolis gratuitamente, né, foi por conta das políticas públicas, porque a gente conseguiu através do Fundo Cultura, do Fundo de Cultura, né, o que permite a gente a realizar isso e fazer chegar nas pessoas que talvez não tenham tanto acesso a isso aqui, né, na cidade. Perfeito, gente. Agora o nosso tempo já está acabando, mas só para finalizar eu queria que vocês dissessem para a gente quando que vai acontecer essa mostra desse espetáculo, também como que as pessoas podem participar, porque a gente já sabe que a entrada é franca, mas só para saber se é só chegar lá e participar e poder prestigiar. E também queria perguntar para vocês, só um pouquinho de cada um,
qual é o significado de poder fazer essa representação, poder relembrar desse tempo para cada um de vocês? Bom, o espetáculo vai acontecer no Centro de Cultura Raul de Leone, no dia 15 de novembro, próximo sábado. As performances começam a partir das 19 horas, mas como é um evento gratuito, e a gente tem um limite de pessoas, então a gente vai estar distribuindo senhas para acesso a partir das 18 horas lá no Centro de Cultura, né? Eu estou muito feliz e realizado com isso, né? O espetáculo é uma realização da Associação Desencontros, que proporciona encontro entre artistas, e da minha marca de roupa Preto A. Então, estou muito feliz com isso, espero vocês lá. Então, ele já deu as informações para vocês, eu devo dizer que para mim é muito gratificante estar assistindo isso, porque quando eles começaram, eles eram crianças fazendo dança, que amavam fazer dança, e é muito bom assistir a vitória, porque isso é uma vitória, né? Eles conseguiram ganhar dinheiro, viver de arte, viver de dança, de uma forma ou de outra. Bernardo escreve muito, participa muito de editais, então ele está sempre produzindo dança de todas as formas. Minha filha é uma bailarina profissional que rodou o mundo e hoje em dia vai fazer, inclusive, um trabalho para a Disney agora no Paraná, em dezembro, já está ensaiando. Bacolo é um outro grande artista que também foi lá e cá, e vive fazendo dança. Simões vive fazendo dança e Mica fazendo dança, e agora um grande design de moda, né? Que é maravilhoso esse Preto A que ele está produzindo. Então, gente, perfeito. Muito obrigado por terem vindo aqui no programa, Neiva, Micael. Foi um prazer receber vocês e desejo uma ótima apresentação para vocês no próximo sábado, dia 15. E, é claro, fica aqui o convite para todo o público que está assistindo ir lá a partir das 18 horas para pegar a senha para poder prestigiar. Isso aí. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por terem comparecido. Obrigado a você. Muito obrigada, a gente espera vocês em dia 15. Pegue sua senha às 18 horas para nos assistir às 19, beleza? Perfeito, gente. E agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição do Correio Petropolitano Debate de hoje. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.